Boa noite para todo mundo, prazer a gente estar aqui. Boa noite para quem entrou, o Felisberto, a Milena, já falei para o Adriano, para a Rafaela que deve estar com o Adriano, para o Wilson. A Maria Tereza vai fazer a oração inicial para a gente. Nosso Mestre Jesus, que a Tua graça se faça presente entre nós, hoje, nesse dia especial em que comemoramos a Sua volta ao seio de Deus, nosso Pai Supremo. Que a lembrança da Tua história e da Tua cruz se façam vivas em nossos corações, nos trazendo para a realidade do Espírito, na busca da redenção das nossas faltas, e trazendo para dentro de nós toda a força necessária para trilharmos o nosso caminho, carregarmos as nossas cruzes pessoais em direção ao reino de Deus, a paz na terra, a um dia em que todos nós estaremos juntos, vibrando sensações felizes, um amor caridoso, espontâneo, entendendo no fundo do nosso coração o amor que o Senhor tem por nós. Nós, na nossa condição, ainda não conseguimos, com toda a clareza, entendermos a bondade da bênção divina sobre as nossas vidas, mas entendemos, Pai, e agradecemos a bênção de te estudar, a bênção da doutrina espírita que nos traz isso com tanto amor em todos os momentos em que nós buscarmos. Muito obrigada. Boa noite. Então vamos começar a ler, né, João. Só fazendo uma lembrança aqui que é importante para a gente, que na Sexta-feira Santa foi o dia que Jesus foi crucificado. O domingo foi quando ele ressuscitou, né? Quando Maria Madalena foi lá no túmulo e Jesus não estava lá mais. E aí ele apareceu para os discípulos numa estrada a conversar com eles. As mulheres avisaram Pedro que ele tinha ressuscitado, que ele não estava lá mais. Pedro e João foram lá e verificaram que não tinha ninguém no túmulo. Então Jesus ressuscita no terceiro dia e fica 40 dias com os apóstolos, em que ele aparece, mostra. A gente vai ler isso nos Atos dos Apóstolos. E Tomé duvida dele, por isso que Tomé ficou como aquele que duvida, que falou, só acredito se eu vir as chagas, né? Então o Cristo mostra as mãos, Tomé vai, encosta nele, põe a mão na chaga e ajoelha e acredita em Jesus. Jesus fica 40 dias ensinando para os apóstolos e discípulos, e depois de 40 dias ele retorna aos céus. E esse é chamado Corpus Christi, que é o dia de hoje, em que a gente comemora, né, o feriado comemora o retorno do Cristo a Deus, depois de ter ressuscitado, que é o feriado de hoje. Não é nada melhor do que fazer um estudo da Bíblia no dia que Jesus comemora, o dia que Jesus voltou aos céus, né? Vamos falar assim. Então a gente parou aqui, a João falando de Jesus, né? Que ele fala que viu, testificou, e de agora nós começamos a ver Jesus. E a gente ficou de voltar nesse versículo 38, porque depois que João falou sobre Jesus,
Jesus, voltando, se vendo que eles o seguiam, os dois discípulos que João tinha falado que ele era o Cristo, e eles lhe disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse, vende e vede. Aí nós paramos e comentamos isso em detalhe, né? Que Jesus convida todos para vir e ver. Olha, como que Jesus convida para vir e ver? Como que funciona isso? Vou terminar de ler esse versículo 39. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Só voltando, né, a hora era contada a partir de 6 da manhã. Então, das 6 às 7 era a primeira hora. E das 5 às 6 da tarde era a 12ª hora ou última hora. Que lá naquela época se trabalhava 12 horas. O dia tinha 12 horas e se contava a hora do trabalho como 12 horas. Né? Com o passar do tempo é que modificaram. No Brasil o trabalho é de 8 horas, na Europa é de 6, confirma? 6 horas, no Japão 12 a 11 horas, né? E para quem trabalha com Jesus, 24 horas. Aí, quando ele fala, vinde e vede, é um convite que ele nos faz. Vinde e vede. Vamos agora usar o que a doutrina espírita nos ensina sobre vir e ver. Jesus convida o tempo todo. Para eu entender Jesus, se eu não tive uma criação cristã, se eu nasci, por exemplo, no Afeganistão, e lá o meu profeta é Maomé, e o Deus é Alá, não temos Jesus como principal. Se eu nasci no Japão, a maioria é shantoísta, uma pequena minoria é budista, pequena minoria parece redundante, mas não é não, porque é pequena mesmo, é cerca de 1 a 2% da população que aceita é budista, 90, mais de 90% da população é shantoísta. O shantoísmo é uma crença em que se acredita em vários deuses. Né? Aí falamos, então eles não vão seguir Jesus. Jesus é o governador do planeta, eles seguem. Qualquer ser bom que nos mostra o caminho da verdade, a gente está seguindo Jesus. E a doutrina espírita nos ensina, pelos estudos do Allan Kardec, que o homem primitivo tem em si a ideia de Deus. De acordo com as razões deles, com a inteligência deles, eles veem o Sol e acham que o Sol é um Deus. Eles veem a Lua e acham que a Lua é um Deus. Eles não conseguiam entender essa questão de um planeta redondo, girando em torno da Terra. Na Idade Média, boa parte da população achava que a Terra era plana. E, para nossa tristeza, alguns ainda acham. Não é mesmo? Essa é uma situação interessante, né, da gente pensar em relação às luzes do indivíduo. Então, independente das luzes intelectuais do indivíduo, independente disso, a crença em Deus existe dentro de si. E essa crença nos chama a ir e ver. Porque se nós respeitamos a crença em Deus, nós vamos atrás do nosso Criador. Nós passamos a ter respeito. Então, veja a importância da nossa criação. A importância de crescermos num país cristão. Facilita bastante o trabalho. Imagina a importância de crescer num país onde se teme a Deus, onde existe a hora da oração, a hora do ângelo, 6 da tarde, né, que se reza a Ave Maria, aonde as pessoas são ensinadas a orar. Para nós já é uma bênção. Imagina nós sermos criados numa família que acredita em Deus e que respeita Jesus. Fica mais fácil ir. Então, o convite de Jesus é mais claro em nossos corações, já que a crença em Deus é íntima de cada um. Então, independente da religião, o indivíduo tem dentro de si essa busca. E algumas vezes essa busca é forte. E ela pode seguir para uma religião ou para outra, isso não importa. O que importa é a busca por Deus. Eu, com 11, 12 anos, queria ser padre. Quase que eu fui para um seminário para estudar e virar padre. Ainda bem que eu não fui. Porque aí o espiritismo me tocou mais forte. Eu já era espírita, já conhecia a doutrina espírita, mas eu queria buscar Deus de uma maneira mais forte. Eu falo que ainda bem que eu não fui, com todo respeito aos padres, a tudo, mas eu precisava casar. Né? Não dá para ficar assim, né? Se eu ficar solteiro, não dá. Eu sinto a necessidade de ter alguém perto.
Sem contar os filhos, né, que são seres maravilhosos. Eu tenho o meu filho aqui do lado, já quase criado, se não criado, que só traz orgulho, alegria para a gente. Então, assim, a gente tem essa outra tarefa, né, que é viver em família, que a família é uma bênção na sociedade. E poder trabalhar para Jesus e seguir o convite dele, vinde e vede, é uma bênção para nós. Então, como que nós vamos, então? Jesus nos chama. Jesus não está vivo hoje na Terra, encarnado. Por que ele está chamando? Por que serve para nós hoje? Aí é a questão da coerência. Eu leio o Novo Testamento, pelo menos, para saber quem é Jesus? Senão, eu não sei quem que é Jesus. O que ele quer de mim? Será que o indivíduo que está fazendo mal para uma pessoa, se ele aceita o convite, aí ele abre lá em Mateus, lá no capítulo 5, começa a ler o Sermão da Montanha, e Jesus fala umas coisas muito doidas para as pessoas que dizem que acreditam nele, mas não leem. Amai os vossos inimigos. Meu Senhor, você tem certeza disso? A pessoa está puxando meu tapete, está fazendo mal para mim. Amai os vossos inimigos. Bendizei o que vos maldiz. Gente, as fofoqueiras vão entrar em desespero agora, está tudo em convulsão. Falar bem de quem fala mal da gente, a pessoa fica doida. Onde assim, o gostoso é falar mal até de quem não fala mal da gente. Então você imagina falar bem de quem fala mal da gente. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Meu Deus do céu, orar para ir para onde? Então, quando Jesus fala uma coisa dessa, ele estremece as fibras íntimas do indivíduo. Então, o convite de Jesus é um convite profundo. Vinde e vede. E se a gente está passando aperto financeiro, ele fala, olhai as avezinhas do céu, elas não fiam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, mas o Pai que está nos céus as alimenta. Olhai os lírios do campo. Em verdade vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se hoje a erva que existe é assim, e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Olha o chamamento que ele faz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então Jesus está convidando. O tempo todo ele fala, vinde. Mas eu vou saber, como é que eu vou saber o que Jesus quer se eu não estou lendo? Ouvir falar é complicado, porque cada um interpreta de um jeito. Se eu ouvir as pessoas falarem, é bom, a gente aprende bastante, mas é bom ir atrás, né? Então, muitas vezes, eu estava uma vez no centro espírita, eu acho que o palestrante estava empolgado demais. Você estava, você vai lembrar. O palestrante falou assim, porque lá em Saturno, as pessoas não andam, não caminham, não. As calçadas são motorizadas e a pessoa para na calçada e a calçada se movimenta. Eu falei, não existe máquina que faz uma coisa dessa, não. Não tem jeito. Imagina a calçada passando em alta velocidade, você vai para entrar, trupica, não imagina o acidente que vai gerar nisso aí. Acabou a palestra, educadamente. Eu falei, onde o senhor leu que lá em Saturno as calçadas são motorizadas? O homem ficou bravo comigo, ficou nervoso comigo. Falou, tem gente que não acredita, não acredita. O homem saiu nervoso comigo. Mas eu queria saber onde é que ele leu, para eu ler também e ver a veracidade daquilo. Tinha uma outra explicação, porque de motorzinho a calçada não vai. Não consigo imaginar um processo desse. Eu queria saber, mas ficou bravo comigo. Então, eu ouvi, mas eu não posso acreditar nele. Não faz sentido. Não é porque ele falou, ele está lá na frente. A gente está botando qualquer um na frente para falar hoje em dia. O indivíduo, o espírita que vai falar lá na frente, ele tem que ter responsabilidade, ele tem que ler, ele tem que falar coisas de espiritismo e de Jesus. Passou disso, ele tem que avisar, falar, isso aqui é a minha ideia pessoal, eu penso isso de tal maneira. Senão, nós não podemos ter certeza das coisas. Então, eu lendo um livro do Chico, eu acredito que o Chico fez tanta caridade, foi um homem tão bom, que ele é um médium muito bom. Então, eu acredito no Chico. E o Emmanuel, quando escreve coisas coerentes, lógicas, faz sentido, mexe conosco, não foge de Jesus. Emmanuel falou, Chico, se eu ficar contra Kardec, fica com Kardec e me larga. E o Kardec fala que se ele ficar contra Jesus, siga Jesus. Então, vamos seguir Jesus. Então, quando Jesus chama,
Nós temos aonde ler. O espírita tem uma gama imensa de livros para ler. Aí Jesus está chamando. Eu aceitei, como os discípulos de João. Eu aceitei. Eu aceito Jesus. Da boca para fora ou no íntimo? O que você está fazendo para se aproximar de Jesus quando Ele convida? O que nós estamos fazendo? Lendo, pelo menos? E quem diz que ler resolve? Se aquilo não for lido, interpretado, e aí eu estou parafraseando o querido tio que está muito doente, chamado Raul Teixeira, querido tio espiritual do Espiritismo, ele falava assim, o conhecimento tem que entrar na mente, aquecer no coração e escorrer pelas mãos em forma de ação. Olha que bonito. Então, ler, pensar, conhecer, esquentar no sentimento, amor, e depois agir. Então, o convite do Cristo é muito sério. Eu estou sendo melhor com os meus amigos, com os meus parentes? O meu melhor é fazer a vontade dos outros para eles acharem que eu sou bonzinho? Ou na hora de falar a verdade, eu falo a verdade? Muita gente confunde o Cristo, lê, mas não entende. Uma vez, numa discussão num departamento, na universidade, um professor também espírita falou assim, Taz, mas você não acha que você é muito bruto, não? Você foi lá, você defendeu o colega, mas você defendeu com muita energia. Cristo não foi assim. Mas tem Paulo também, né? Você deve estar seguindo as orientações de Paulo. Eu falei, não, de Cristo mesmo. Não, mas Cristo não era assim. Não, Cristo era só mais educado. Mas Cristo chegou para os fariseus e falou assim, fariseus, raça de víboras, vasos caiados por fora e podres por dentro. A ponto de, na narração de Lucas, um fariseu falar para ele assim, mas Senhor, quando o Senhor fala assim, o Senhor nos fere. E o Cristo continuou falando. Cristo entrou na casa de um fariseu e o fariseu foi chamar a atenção da mulher que estava lavando o pé dele. Ele chamou a atenção do fariseu e falou, eu entrei na sua casa e é costume que se dê uma bacia de água para lavar os pés, naquela época eles andavam descalços. Então, era lavar os pés. Você não me ofereceu nada, a mulher vem e cuida de mim e você acha ruim? Pensa isso no dia de hoje. Então, o Cristo não deixou de falar a verdade. O Cristo não abaixou a cabeça para ser aceito pela sociedade, para a sociedade aplaudi-lo. Não. O Cristo falou a verdade, a gente tinha que falar a verdade. Falou com amor que a gente não tem ainda. Mas falou. Então, eu estou agindo também corretamente? Então, eu estou lendo corretamente, estudando? Essa leitura, esse conhecimento entrou na minha mente? Entrou. Aqueceu no sentimento, ou seja, eu coloquei sentimento naquilo que eu aprendi, e agora eu estou fazendo, estou fazendo da maneira correta? Ou ainda o meu egoísmo, a minha vaidade, me diz para fazer de uma maneira que ninguém fique contra mim, que eu seja bonzinho com todo mundo? Aí eu vou usar a frase de um não espírita, mas famoso, John Kennedy. Ele disse assim, não aprendi a maneira correta do sucesso, mas a do fracasso, que é querer agradar a todos ao mesmo tempo. Olha que citação bonita. Como é que eu vou agradar a todos ao mesmo tempo? Aqui nessa terra só tem gente boa? Aí seria bom, agradar todo mundo se fizesse o bem. Mas não tem. Então, se a gente faz coisa boa, a gente agrada os ruins. A gente não agrada os ruins, agrada os bons. A gente faz coisa ruim, dependendo, pode agradar nem os ruins nem os bons. Porque o ruim também não gosta de coisa ruim, o ruim quer que as coisas boas aconteçam com ele. Então, a nossa maneira de agir é importante. Veja a profundidade do convite, vinde. Porque o vede mostra isso, que é o que nós acabamos de falar. Venha, fomos, lemos. Está vendo? Aqueles que têm olhos de ver. Ou seja, entendeu? Entendi. Você entendeu Jesus? Entendi. O que é Jesus? Amor ao próximo, amor a Deus. É isso, está resumido. Vou contar uma história que está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, contado por Humberto de Campos, que passou a se chamar Irmão X. Ele conta a história de Ileu, que viveu 280 anos antes de Cristo. E a anedota é assim. Não é anedota, né? Mas é meio uma piadinha. Diz que um jovem chegou para os sábios daquela época e pediu para que os sábios da época, os escribas, os doutores da lei, ele explicasse todas as escrituras no tempo que ele conseguisse ficar em um pé só.
O jovem apanhou de todos. Quando chegou perto de Leu, depois de ter apanhado muito, o bicho ainda era petulante, né? Chegou lá em Leu e falou assim: você pode me explicar as escrituras enquanto eu fico no tempo de um pé só? Ele disse: posso, fica. O jovem ficou, ele falou: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O jovem ainda de um pé só falou: só isso? Só. O resto são comentários. Então, veja a profundidade disso. Nós sabemos Jesus. Agora, fui chamado e ver qual que é o significado de amar a Deus e amar ao próximo. Posso meditar nisso a vida toda e trabalhar a vida toda aqui na Terra. E amar a Deus e ao próximo com todas as minhas forças. Na hora que estiver faltando alguns minutos para eu desencarnar, eu vou perceber que eu podia amar mais. Que eu posso amar melhor. Que eu podia, em determinado momento da minha vida, onde as pessoas estavam numa reunião falando um tanto de coisa estranha, eu podia ter inserido o nome de Jesus naquele momento, talvez ter evitado muita dor de cabeça. E aquele amor. Eu podia ter me colocado numa situação de sofrer, mantendo a opinião de Deus perante a sociedade, e esse sofrimento poderia ter sido exemplo para uma ou outra pessoa que aprenderia a seguir Jesus, e eu não fiz. Então nós vamos estar trabalhando em amar a Deus e ao próximo constantemente, até a perfeição, que vai demorar um pouco. Pela situação da Terra, analisando mais profundamente, vai demorar muito. Mas, no momento que nós começamos a fazer o bem, em que o nosso desejo se volta para o Cristo, em que a nossa vontade passa a ser a vontade do bem, o tempo parece voar. Os dias passam mais rápidos, os anos parecem nem existir. Aí o próprio espírito vaga pelo tempo de uma maneira mais célere. Ele começa a não sentir tanto as dores da terra, elas são arranhaduras, porque ele começa a ter a fé profunda nas promessas do Cristo. Como é que eu vou conhecer as promessas do Cristo se eu não leio Cristo? Como é que eu vou saber interpretar as promessas do Cristo se eu não vi, se eu não meditei a respeito? Se for assim, quando se está escrito assim, se fizeres mal a um destes pequeninos, é a mim que o fizestes, se um olho for motivo de escândalo, arranca-o e joga-o para longe de ti, se tua mão for motivo de escândalo, arranca e joga para longe de ti, a gente ia ter o quê? Pessoas sem mão e cega no planeta inteiro, na interpretação ao pé da letra, sem ver. Não foi isso que o Cristo disse? Não é mesmo? Senão ele já tinha decepado os próprios apóstolos. Né? Lembrar que Pedro o negou 3 vezes, Judas o traiu. A gente viu em algum momento Jesus repreendendo Judas? Jesus aceitou a traição, ele já sabia que ia ser traído, ele avisa. E ele fala, me traz com um beijo? Para Judas. Judas depois se arrepende, depois do que aconteceu. Ao que se sabe, na oração católica, desceu na mansão dos mortos, quando Jesus ressuscita. É interessante isso, porque nós espíritas sabemos que ele desceu sim no umbral para abraçar Judas para perdoá-lo. A tradição espírita diz isso. Então, esse Cristo que nos fala em nome de Deus, nos convida, vinde e vede. Não é nem o versículo 39, é só, na verdade, a primeira frase, que é suficiente para nós pararmos, meditarmos e tentarmos entender profundamente o significado do convite de Jesus. E assim como aqueles 2 discípulos, seria muito bom que nós fizéssemos o que eles fizeram. Foram e viram onde morava. Imagina a gente desencarnar e conhecer a morada do Cristo. Porque eu posso conhecer uma outra morada que a gente tem conhecido ao longo dos tempos, nas nossas últimas encarnações, que a gente tem habitado profundamente os umbrais, não é mesmo? E ficaram com ele aquele dia. Ficar com Cristo é uma benção. Mas como é que eu posso ficar com Cristo? Fazendo bem. Mas o Cristo em pessoa vem? Não, é uma interpretação. Os representantes dele vêm. Quem são eles? Os bons espíritos. Eles ficam do nosso lado, nos ajudam. Teve uma vez que eu estava tão triste, estava chateado, pedindo a Deus ajuda. O Espírito falou assim, nós estamos aqui do seu lado, por que você não pediu ajuda?
Falei, não, o problema sou eu, né? Eu preferi, vou dizer assim, dar mais atenção ao problema do que à solução. Aí ele me chamou a atenção, nós somos amigos, estamos aqui, é só nos chamar. Mas nos chama como? Basta chamar? Vem aqui. Não, muda o estado de espírito, muda o pensamento, mude as ações. Uma coisa que nós temos aprendido nos momentos de dificuldade é faz alguma coisa, trabalha. Não fica quieto, não para. Não fica ali cultivando maus pensamentos ou cultivando a tristeza. Vai fazer algo de útil. Leva o corpo, leva a mente para algo melhor. É assim que funciona. E não ficar parado. Então, nós podemos passar dias e dias com os bons espíritos que são os representantes de Jesus. A opção é minha. Ter calma, serenidade diante de todas as coisas. Não é fácil? Não. Estamos tentando. Vamos tentando. E não deu certo, eu não paro de tentar, não. Eu não desisto. E era já quase a hora 10ª. Ou seja, faltava 2 horas, vai ser 4 da tarde. Passaram o dia com Cristo. Imagina o que eles não aprenderam. Gente, imagina um dia com Jesus. Hoje a gente não vende mais indulgência, né? O Espiritismo não tem isso, mas eu ia vender assim. E aqui, paga aqui R$300, passa um Pix, você desencarnando, vai passar um dia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não temos isso. Nós não vamos fazer isso. Mas imagina passar um dia com Jesus. Eu falo para vocês, né? Eu tive a oportunidade de entrar na Casa da Prece, lá com o Chico. A gente entrava naquela casa assim, aquele cheiro de rosas, cheiro de flores, nada bem rosa. E as lágrimas começavam a cair nos olhos, umas lágrimas quentes, que a gente sentia que a gente era pequenininho, mas que Deus nos perdoava. Ali parece que os pecados estavam muito claros na nossa frente, mas a gente se via como um portador de esperança, porque os bons espíritos ali passavam aquelas vibrações de amor, de carinho, dizendo assim, nós sabemos que vocês não prestam, mas nós amamos vocês. E aquilo entrava dentro da gente, todos chorando, todos menos um. Eu nunca entendi porque aquele homem chorava. Mas todos chorando, todos. As lágrimas caíam, as lágrimas caíam. E aí o Chico entra, ele estava em cadeira de rodas, estava de costas, mas eu tinha a impressão que ele via todo mundo, já devia estar fora do corpo. Ele entra, aquela energia boa nos envolvendo, aquela paz, 1 hora chorando, não sei onde é que tinha tanta água no corpo. O indivíduo lá tinha que comprar água mesmo, frutificada para se hidratar. E aí a gente sai dali, eu fiquei meditando assim, perto do Chico era essa benção, imagina perto de Jesus, que é muito maior que o Chico. A aura do Chico dava 60 e poucos metros, segundo uma das medições do Cristo, envolve o sistema solar inteiro. Então imagina o que é ficar perto do Cristo. Foram espertos os discípulos de João. Eles foram convidados, viram e aproveitaram. Nós não teremos todos os dias de felicidade, senão a gente não cresce. É saber passar pelos problemas. Orar não nos afasta dos problemas, nos dá força para vencê-los. Qualquer problema que exista, seja ele físico, seja ele espiritual, mental, psicológico, vamos continuar trabalhando, não podemos desistir. Eu não posso aceitar a doença, eu tenho que dar um jeito de me melhorar para entendê-la. Aceitar a doença no sentido que Deus mandou, mas não me submeter a isso. Então, seria mais ou menos assim, eu estou doente, preciso tomar um remédio, mas não vou tomar porque Deus me mandou a doença para eu sofrer? Não, existe um remédio. Existe um medicamento material, existe um medicamento espiritual, existe um medicamento psicológico. Não é porque a gente é espírita que nós estamos destituídos de ter ajuda médica ou ajuda psicológica ou psiquiátrica. Não é assim. Nós temos a parte espiritual, a parte material. Nós somos as duas coisas, precisamos buscar isso. Precisamos de ajuda. Não posso aceitar o que está à minha volta sem lutar para melhorar, mas aceitar a vontade de Deus, sim. Até isso é importante a gente interpretar. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Olha, o irmão de Simão Pedro era discípulo de João. Simão, que o Cristo chamaria para ser apóstolo. E André, nós vamos ouvir muito sobre André, se vocês tiverem condições de ler um livro chamado Jesus no Lar, em que Jesus conta várias histórias do Evangelho no Lar feito na casa de Simão Pedro. A psicografia do Chico Xavier e o espírita Neio Lúcio, que foi o sogro de Emmanuel, narrado no livro Há 2000 anos.
E lá André faz várias perguntas e conversa com Cristo. E Cristo responde: Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: Já achamos o Messias, que, traduzido é o Cristo. Então, olha só, eles foram convidados aí, foram convidados a ver e viram, a ponto de André dizer para o irmão mais velho, esse é o Cristo. Olha, tem que ter um coração imenso, um entendimento muito grande para saber, naquela época, que era o Cristo. Porque falar que alguém era o Cristo sem ser o Cristo, o indivíduo era apedrejado. Então ele foi atrás do irmão e falou assim: nós achamos o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que por interpretação quer dizer Pedro. Porque Simão era o nome dele. E Cristo o batizou com o Espírito Santo. Filho de Jonas, numa das traduções, é Bar Jonas. Bar é filho. Simão Bar Jonas, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que traduzido é Pedro, que para nós é masculino de pedra. Na verdade, é pedra. Por isso que o Cristo fala mais na frente: sobre essa pedra fundarei a minha igreja. O nome latínico de Cefas, ou Pedro, é Petrus, que é a origem da palavra pedra. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia. Encontrou Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então veja que André, Pedro e Filipe, 3 apóstolos, eram de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e disse: Encontramos aquele. Então veja que eles encontraram e chamaram os outros, que é amigo, né? Imagina essas coisas. Quem Moisés escreveu na lei e os profetas, a saber, Jesus de Nazaré, filho de José. Ou seja, eles tinham um entendimento tão grande da lei, eles eram pescadores, mas eram pescadores assim, nada bobos. Liam a lei, interpretavam. Nós sabemos que muitos dos judeus, por amor a Deus, eles aprenderam a ler e escrever para poder ler as Escrituras. Então veja como a interpretação das Escrituras era ensinada para aquelas pessoas e quem quisesse tinha à disposição a possibilidade do estudo, né? Pede para... Já vou ver. Não estou ouvindo. Ô, Adriano, você tem alguma dúvida? Você pode falar de novo? É porque eu baixei o meu microfone, eu não ouço vocês falarem, mas aí a Maria Tereza falou que você falou alguma coisa. Você pode falar de novo? Ou não chegou a falar, Adriano? Não, eu não falei nada, Thales. Desculpa, não falei nada. Não, deve ser porque abriu o microfone, não tem problema nenhum, não. Então tá bom, obrigadão. Então, como eles tinham falado de Moisés, já conheciam que Moisés tinha profetizado sobre Jesus, assim como Isaías também, Joel também profetizou. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Preconceituoso. Mas Jesus veio dos cantos mais simples, né? Disse-lhe Felipe: Vem e vê. Olha que interessante. Vamos pegar então, lá desde o versículo 38, em que o Cristo vai falar, no 39, né? Vinde e vede. Ele também nos convida a convidar os outros. Olha só o que é dito por Filipe a Natanael. Ele foi e viu. Aí ele chegou para o amigo e falou: Vem e vê. Ou seja, traga aqueles quem você ama, traga aqueles que têm condições de crer, e de pregar. A nossa doutrina espírita tem isso lá na lição, missão dos espíritas, e de pregai. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Falareis como nenhum orador fala, e de pregai. Sacrificai a essa pregação os vossos trabalhos, o vosso repouso, as vossas ocupações fúteis, e de pregai.
é a mensagem de Erasto, discípulo de São Paulo, que foi ditada, né? Foi uma psicofonia de Sansão, membro da Sociedade Espírita de Paris. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Dolo é intenção de fazer algo errado. Olha que bonito isso. Seria tão bom se a gente recebesse esse elogio do Cristo, né? Eu errei, mas sem intenção de errar. Não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Isso mostra que Jesus era um médium de Deus. Ele conhecia todas as mentes, todos os pensamentos e toda a parte espiritual que envolvia as pessoas encarnadas. De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Olha que interessante. Então, Cristo via ao longe. Ele tinha o que depois foi muito tempo chamado pelos profetas dos desenhos animados, visão além do alcance, né, do gato guerreiro, do Thundercats, brincadeira. Mas Jesus enxergava, tinha dupla vista, né? Ele viu debaixo da figueira Natanael. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Por que isso? Porque com certeza alguma coisa aconteceu debaixo da figueira, porque ele entendeu que o Cristo também viu os pensamentos dele. Veja que a transformação foi rápida. Porque alguma coisa ali debaixo da figueira estava acontecendo. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse isso? Vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essa verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Ou seja, despertou em Natanael a mediunidade. E ele veria o plano espiritual. O que nós sabemos é que debaixo da figueira, Natanael estava meditando sobre a vinda do Cristo. E se já estava na hora do Cristo vir, e quem seria o Messias? E ele estava ansioso por saber sobre isso, ele meditava sobre isso. Então, quando Cristo disse que o viu debaixo da figueira, ele entendeu que ele estava pensando no próprio Cristo. E o Cristo foi e apareceu e se mostra para ele. Então, veja o quanto de mediunidade há na Bíblia. Vamos de novo fazer aquele raciocínio. Quando Jesus fala, te vi debaixo da figueira, mesmo não estando perto, na Idade Média Jesus ia ser queimado. Né? Pelos católicos. Por quê? Porque quem falasse que era médio e tivesse visão além do alcance na Idade Média ia ser queimado. Entenderam? Quantos santos foram queimados? A pobre Joana d'Arc teve visão, tinha que negar a visão. Se não negasse, ia ser queimado. Foi queimado. Veja que situação. Tiveram mais penas dos cientistas. Enquanto Jesus ajudaram a vencer a guerra, foi traído. As visões, o Emmanuel está falando, as visões a ajudaram a vencer a guerra e depois ela foi traída, que nós sabemos que Joana d'Arc foi a encarnação de Judas Iscariotes que traiu Jesus, por isso que ela foi traída. Então vamos para o capítulo 2. Esse está rendendo hoje. Nós estamos acostumados a ficar alguns séculos em alguns versículos. Né? Algum comentário? Não? Ninguém quer falar nada? Pergunta aqui para o Felisberto. Não? Pode falar, Felisberto. Não sei se... Pode deixar ligado. Pode. Felisberto, se você quiser falar, fica à vontade, tá? Não sei se você está digitando também, né? Não. Deve ter sido sem querer, né? Então tá bom. Mas qualquer coisa é só entrar aqui e falar, tá? Eu acabei de abrir o som aqui que eu vou ouvir vocês falar. Vamos para o capítulo 2 de João, depois de alguns meses de estudo. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus.
Se vocês olharem no mapa, Caná está acima de Cafarnaum, acima de Betsaida, acima de Nazaré, acima assim, né? Se você olhar o mapa na tela, está para o lado de cima, tá? Porque não podemos dizer que está acima nem abaixo, em termos de relevo, eu não sei falar isso. Terceiro dia depois do batismo. Então, João está contando o tempo do batismo. Depois que João Batista batizou Jesus, João está contando o terceiro dia depois do batismo, tá? E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Devia ser alguém que acreditava nele, porque senão não ia ser convidado, não, porque ele era meio herege. Veja, naquela época, falar que era o Filho de Deus, falar que era Rabi, era engraçado, né? Eles já prepararam o terreno. Como é que o mal dominava? Nós estamos esperando o Filho de Deus, mas quem falar que é Filho de Deus vai morrer apedrejado. Tu tá louco? Até o Filho de Deus tem uma coisa dessa, não é mesmo? Mas o Cristo falou. Não falou até agora, aliás. Eles falaram que ele era o Cristo. Chamaram Cristo de Rabi. É porque Rabi significa o Cristo, o mestre, na verdade. É aquele que ensina com sabedoria. Na época, Rabi era considerado mestre no sentido de muita educação mesmo. Talvez até mais profundo que o sensei que se fala no Japão, para quem é professor e tem o respeito da sociedade. Que tem um caso de não sabe se é verdade, diz que é verdade, e estavam várias pessoas à frente do imperador japonês, e aí quando o imperador apareceu, todos abaixaram. O imperador falou, você não, você é professor, eu me abaixo diante de você. E o imperador abaixou para o professor. A partir daquele momento, não sabe se é história ou não, o sensei no Japão, a pessoa que é considerada sensei, é muito respeitado, e diz que o único que não precisa se abaixar para o imperador é o sensei. Então daí que Rabi tinha um significado similar. Mestre, ele que ensinava as coisas de Deus. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. É interessante isso. Imagina, a gente está lá, sua mãe chega e fala, eles não têm vinho. Mas Jesus devia responder, eu não bebo também, então não tem problema. Mas aí não foi isso. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, o Cristo ainda não havia se apresentado para a sociedade. Mas evidentemente que o Cristo sabia o que a mãe dele queria. Falou assim, olha, eles são amigos, são bonzinhos, dá para você arrumar, não? Por que a mãe queria? Ela sabia quem ele era. Se a gente for ler a narração de Lucas, lá desde cedo, lembra que quando eles foram levar a criança em Jerusalém, aí nós temos Simeão e a profetisa Ana esperando e dizendo que ele era o Cristo? Você acha que o Cristo não fez um tanto de milagre, um tanto de coisa? A mãe sabe quem que é o filho, ela sabia que o filho era diferente. Entende? Ela sabia que o filho tinha uma capacidade muito acima dos outros. Então, eu acredito que ela sabia que ele seria capaz de fazer um milagre, né? Ou que ele tivesse inteligência suficiente para resolver o problema. Mesmo assim, eu acho que a mãe não aceitou não como resposta. Como todas as mães. Sua mãe disse aos servos, fazei tudo quanto ele vos disser. A mãe também tinha moral, né? Porque ela mandou os servos servirem. Então, eles conheciam bem esse indivíduo da bodas. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, onde eles lavavam as mãos. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, que eu não tenho a menor ideia do que é um almude. Vou pedir para o secretariado procurar no Google o que é um almude para a gente falar aqui. Tá? É claro que é uma medida de volume. Equivale a 32 litros, ou seja, o negócio era grande, porque 3 almudes, 2 ou 3 almudes, 64 ou 96 litros, né? Então era grande esse negócio, porque para carregar 100 quilos, sim, considerando que o vinho tem a densidade próxima da água. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre de cerimônias. E levaram, fizeram tudo que mandaram. E logo que o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, então aí é considerado, pelos estudiosos, o primeiro milagre de Jesus. Eu duvido que seja o primeiro, mas é o primeiro contado, depois que ele foi batizado. Porque veja, quanto que João é esperto, eles são muito inteligentes, a gente aqui tem que ficar esperto. E ao terceiro dia, após o batismo,
Ele está dizendo, eu estou contando a história do Cristo a partir do batismo de João. Antes, ninguém contou direito, só Lucas que procurou as informações para falar. E aí nós temos o caso do encontro de Maria com Isabel, né? da Isabel dizendo, bendita és tu entre as mulheres, falando sobre alguns milagres que aconteceram. Basta lembrar que o pai de João Batista ficou cego, né? Porque Isabel não podia dar à luz. Tem essa situação toda que foi contada por Lucas antes até da vinda de Jesus. Alguém chamou? O Wilson escreveu no chat, mas não tem sentido. Está escrito Jusri. Ou se precisar falar alguma coisa, fique à vontade. Não entendi o que está escrito no chat. Não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os servos que tinham tirado a água, o mestre de cerimônias chamou o noivo. Aqui é para mostrar o que foi feito. E o poder de Jesus, que nós chamamos de mediunidade de efeito físico, né? Uma transmutação da matéria. Imagina a alegria dos alquimistas, sabendo que Jesus era capaz de transmutar a matéria, porque os alquimistas queriam transformar tudo em ouro. Eles queriam achar a fonte da juventude e queriam transformar tudo em ouro. Tudo ter uma substância que tudo que fosse colocado virasse ouro. Então eles queriam ficar rico e, além de rico, jovem eternamente. Justo o primeiro milagre envolvendo bebida alcoólica, não é estranho? Vou explicar daqui a pouco isso. Aí, disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho? Então, aqui ele vai falar que Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Até aquele momento era discípulo. Primeiro que naquela época era preciso guardar o suco de uva na forma de vinho, porque senão ele perdia. Então, era necessário levedar a massa para que o pão não perdesse, e era necessário fermentar o vinho para que eles guardassem o suco. Só que o teor alcoólico de hoje é considerado alcoólico a partir de 2%. Por exemplo, o cupuaçu chega a ter de 1 a 2% de teor alcoólico, a fruta em si. Então, talvez naquela época eles ficassem mais bêbados comendo cupuaçu do que bebendo o vinho que eles faziam. A fermentação era natural, era com os fungos dos pés que eles pisavam a uva. Eles não entendiam o processo direito. Sabiam que quanto mais tempo guardava o vinho, mais tempo ele mais fermentado, mais álcool ele produzia. E gerava, sim, no excesso, o embebedamento. E as bebidas alcoólicas geravam isso, se sabia disso. Mas, muito provavelmente, o que eles chamaram ali de vinho, por não ter outro nome, era um suco de uva feito por Jesus, provavelmente com substâncias maravilhosas e curativas, e que deve ter curado até os bebuns que tomaram o vinho de antes. Por falta de palavras adequadas, ele transformou, podemos dizer assim, a água num suco de vinho com baixo teor alcoólico. E Emmanuel explica isso, e é interessante a sua dúvida, porque Emmanuel faz questão de explicar isso. Que Jesus mostrou, e isso serve para a gente também, que para os amigos, e nós estamos percebendo que o noivo era amigo da mãe, portanto conhecia Jesus, você faz sim os seus sacrifícios. E o Cristo, então, para deixar as pessoas felizes, fez o sacrifício de transformar a água em vinho. Mas a conotação é diferente. Hoje, um vinho tem teor alcoólico que vai variar de 8% os mais fracos, 12% e alguns até 18%. Vai variar isso, de teor alcoólico, né? Ou chamado grau GL, Gay-Lussac, que foi o físico francês que estudou químico francês, né, que estudou a concentração de álcool nas bebidas alcoólicas. Aquele vinho estava muito distante de ser o vinho de hoje e que deixaria as pessoas num estado de embriaguez se tomasse. Nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, depois nós vamos ver na narração de Paulo e na narração de Pedro, nas epístolas deles, para evitarem excesso de bebidas alcoólicas e excesso de alimentação de uma maneira geral. Tá certo?
Então, assim, não é a mesma conotação de transformar água em vinho como se fosse um vinho de hoje com um alto teor alcoólico. Boa parte dos nossos alimentos tem teor alcoólico. O abacaxi, por exemplo, tem teor alcoólico, mas é muito baixo, é abaixo de 1%. Tá? Espero que tenha respondido. Isso. Qualquer coisa, é só perguntar de novo. É claro que Jesus fez mais coisas, né? Para João falar que ele manifestou o seu a glória e os discípulos creram nele. Naquela época era necessário isso, né? Necessário que acontecessem transformações físicas. Nós vamos lembrar, na época de Kardec, que várias manifestações físicas aconteceram, como as mesas girantes. Depois não precisa ficar girando mesa para acreditar, né? O espírita de hoje não está indo atrás das transformações físicas, por exemplo. Se você fizer uma mesa girar hoje em dia, é capaz de ninguém voltar mais no centro espírita, né? É mais hoje o entendimento intelectual, sentimental das verdades espíritas. Eu posso falar isso de experiência, algumas. Uma delas foi que umas pessoas de uma república de mulheres estavam brincando com a brincadeira do copo, e com a brincadeira do copo virou uma coisa desesperadora, todos ficaram com medo, em desespero. As moças foram para um quarto, começaram a rezar e rezar o terço e falar alto, e uma delas teve coragem de bater lá no apartamento onde eu morava e falar assim: nós estamos morrendo de medo, que está cheio de espírito lá, e nós estamos com medo, tudo católico. Vai lá ajudar a gente. No que a gente entrou lá, nós percebemos a grande quantidade de espíritos brincalhões que botaram medo nessas moças. Abrimos o evangelho, fizemos uma oração, explicamos a situação, pelo que eu sei, nenhuma delas virou espírita. Nunca mais mexeram com isso, e uma chegou a falar assim: eu que não mexo com esse trem de espiritismo, porque dá medo na gente. Então, tem isso também, né? Tem essa questão que esses efeitos físicos podem ferir bastante. Temos casos também nas escolas que aconteceram essas brincadeiras e que as pessoas ficam com muito medo. Temos casos de irmãos procurando, confundindo centro espírita com centro de umbanda, com todo o respeito ao umbandismo. E lá, como tem mais fenômenos do que muitas vezes leitura, né, nos terreiros, então as pessoas vão, veem a manifestação e desesperam, ficam com medo e não querem voltar. Porque a manifestação de efeito físico, a manifestação mediúnica em si, é manifestação mediúnica. Voltada para o bem ou não vai depender de quem está fazendo e com as intenções. O Cristo deu lá um suco de uva de qualidade com baixo teor alcoólico. Vamos traduzir vinho assim, nessa expressão aqui de João, tá? Por falta de palavras condizentes. Nós podemos lembrar também, quando se fala, é mais fácil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar no buraco de uma agulha. Ou seja, não tem salvação. Só que aí nós vamos ver que a agulha tem dois significados. A agulha tem o significado das entradas nas cidades daquela época, que eram estreitas, para que os que andavam de camelo parassem, tirassem as mercadorias, porque o camelo não conseguiria passar com as mercadorias. Então, elas eram chamadas agulhas. Aí eles tiravam para poder verificar as mercadorias para entrar na cidade e cobrar os impostos. E a palavra camelo também era chamada de cabo, porque os cabos e as cordas na época eram feitas com pelo de camelo. Então eles chamavam corda de camelo também. Então é questão de organizar as palavras. Nós vamos ver também que a palavra é aquele que odiar o seu irmão, que tinha mais de um significado na época. E que odiar era diferente do odiar de hoje. Odiar, em alguns significados, era amar menos. Não amar tanto quanto. Então, são vários significados. Amor, por exemplo, a palavra amor, ela tem pelo menos 3 significados diferentes. Ela tem, quando se fala em amor, nas traduções, o Cristo poderia ter utilizado essas palavras de forma diferente. Tem o amor espiritual, que é o amor divino, íntimo, tem o amor de casais e tem o amor de amigos. Existiam 3 palavras diferentes para isso na época, mas elas foram traduzidas apenas como amor. Então, essa questão de palavras é complicada. Quando a gente enxergar alguma coisa que não está batendo, a gente tem sempre que ficar
com a certeza da superioridade do Cristo e que se há algo errado, mais foi a tradução humana do que propriamente as ações de Jesus. Ok? Então, nós vamos parar aqui no versículo 12 do capítulo 2 e vamos pedir para o Emanuel fazer a prece final para a gente. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar. E aí a gente, se não tiver nenhuma dúvida, ninguém quiser falar nada, não tem problema, a gente despede já até a semana que vem. De deixar o microfone ligado. O Emanuel vai falar aqui pelo meu aparelho, só um minutinho, por favor. Ninguém tem nenhum questionamento? Nada a dizer? Pode mandar as dúvidas aí, ó. Se não respondeu, também nós temos o nosso WhatsApp. Manda pergunta lá, estamos à disposição. Para falar de Jesus, então, é uma bênção. Falar de Jesus, perguntou de Jesus, falou de coisa boa, a gente já se sente melhor, a gente já tem condições de falar mais, de trabalhar. Muda o dia da pessoa falar de Jesus, viu? Pro bem, é claro, né? Emanuel vai fazer a prece. Mestre amado Jesus, luz de nossas vidas, agradecemos por este estudo de hoje. Agradecemos pela oportunidade de ler o Teu Evangelho e que essas informações encham nossos corações de luz e que ela seja exteriorizada em caridade. Que os nossos atos sejam voltados para Ti. Que as nossas lutas sejam em Teu nome e contra nossos vícios e contra o mal nascido da ignorância. Agradecemos por tudo. Que assim seja. Tudo de bom, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus.